pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este momento de oração e encontro com a Palavra de Deus. Nesse quarto domingo da Páscoa, a Igreja nos convida a refletir sobre Jesus como nosso bom pastor, aquele que nos conhece profundamente e nos conduz com amor. Vamos abrir o nosso coração para escutar a sua voz e permitir que Ele nos guie no caminho da vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nos enviastes teu Filho, Jesus Cristo, como bom pastor que nos conduz com amor e verdade. Dai-nos a graça de reconhecer a sua voz em meio a tantas vozes do mundo e de segui-lo com fidelidade, confiando sempre em seu cuidado. Nós te pedimos também, pelo Santo Padre Leão XIV, para que continue guiando a Igreja com sabedoria e santidade, pelo nosso Bispo Dom Milton, para que seja fortalecido em sua missão pastoral, e pelos sacerdotes que enfrentam crises vocacionais, para que encontrem apoio, compreensão e oração nas comunidades. Conduzi-nos, Senhor, para a vida em abundância que Jesus nos promete. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco e vos guarde em seu infinito amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, o Evangelho nos convida a seguir decididamente Jesus, o ressuscitado, o único guia seguro que dá sentido para as nossas vidas. E ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus se apresenta no Evangelho de hoje como a porta das ovelhas. Não é apenas um caminho entre outros, ele é o único caminho seguro, o único caminho verdadeiro. No mundo que nós vivemos hoje, num mundo cheio de vozes, opiniões e caminhos fáceis, Cristo vem através do Evangelho de hoje e nos faz o alerta: nem tudo que parece bom nos leva à vida verdadeira. Jesus diz que conhece suas ovelhas e que elas reconhecem sua voz. E isso nos faz pensar: nós realmente conhecemos a voz de Deus ou estamos nos deixando levar por vozes estranhas, como o egoísmo, o orgulho, as falsas promessas de felicidade, as falsas verdades que o mundo nos conta? O Catecismo da Igreja nos ensina que Deus fala ao coração humano, especialmente na nossa consciência. Mas para escutar essa voz é preciso silêncio, oração e intimidade com o próprio Deus. Sem isso, ficamos confusos e acabamos seguindo caminhos que não levam à vida. Jesus também fala no Evangelho que todos aqueles que vieram antes dele eram ladrões, não traziam falas verdadeiras. E isso nos abre um leque de reflexões para refletirmos sobre: nós realmente conhecemos a voz de Deus ou deixamos nos levar pela voz dos ladrões? E os santos da nossa igreja viveram isso de uma forma muito concreta. Um grande exemplo é Santa Teresinha do Menino Jesus, que confiava totalmente na voz de Jesus, mesmo nas pequenas coisas. Santa Teresinha nos ensina que seguir o bom pastor não exige grandes feitos, mas fidelidade no dia a dia. Amai em todas as coisas que forem fazer. Quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância, ele não está falando de uma vida fácil ou uma vida sem problemas, mas uma vida cheia de graça, uma vida cheia de sentido, uma vida de paz interior e da presença de Deus. E mais uma vez, eu volto a dizer a vocês: qual é o único lugar, ou melhor, como que nós encontramos a presença do próprio Deus, do próprio Cristo? Amados irmãos e irmãs, sem dúvidas, o único lugar que nós encontramos o próprio Cristo e o próprio Deus é nas celebrações eucarísticas. Não existe outro lugar, pois ali Cristo se faz presente, corpo e sangue. Como eu digo na maioria dos evangelhos, não é uma simbologia, não é um teatro, é presença real do nosso Senhor e do nosso Salvador. Cabe a nós, através da Eucaristia, reconhecermos a voz do bom pastor. Por fim, esse domingo também nos convida a rezar pelas vocações, porque o mundo precisa de bons pastores, o mundo precisa de sacerdotes que vivam como Cristo, que guiem com amor, que cuidem do povo de Deus, o povo escolhido. Mas também nos lembra que cada um de nós, de alguma forma, é chamado a ser sinal do bom pastor na vida dos outros, na família, na escola, no trabalho, em todos os ambientes que formos. Jesus está à frente, ele não nos abandona, ele nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vivendo esse ano da fé,
um ano especial para a nossa diocese. A pedido do nosso bispo Dom Milton, rezemos pela sua santificação. Vamos orar juntos a oração para o ano da fé. Oremos. Senhor nosso Pai, concedei à nossa Igreja Diocesana de Barretos a graça de viver esse ano da fé com um coração renovado e aberto à vossa palavra, descobrindo cada vez mais o precioso tesouro da fé que a Igreja nos confia. Que saibamos reconhecer em vós o único Deus e em Jesus Cristo o único Senhor da nossa vida, que permanece vivo e atuante em nós e na caminhada da Igreja Peregrina. Guiados pelo Divino Espírito Santo, nossa força e nosso Consolador, caminhemos nesse ano da fé com alegria, esperança e fidelidade. Fazei de nós testemunhas do vosso amor, para que por meio do nosso testemunho outros também sejam conduzidos a vós. E pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Fé e modelo de confiança em vosso amor, guardai nossa diocese sob o vosso cuidado e conduzi-nos sempre a Jesus. Amém. Que o Senhor esteja conosco e nos guarde em seu infinito amor. Que Ele nos ajude a reconhecer sua voz e a segui-lo com confiança. Que nos fortaleça diante das dificuldades e nos conduza pelos caminhos da verdade. Que a presença do bom pastor nos dê coragem para rejeitar tudo aquilo que nos afasta da vida plena e da vida eterna. Que pela intercessão de Nossa Senhora, podemos aprender a escutar e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Que pela intercessão de nosso padroeiro São João Batista, de Santa Teresinha do Menino Jesus e de todos os santos e anjos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos proteja e nos conduza no caminho da vida eterna. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês nessa semana que ainda é desconhecida. Vivenciando também esse ano da fé, rezemos por todas as almas, principalmente por aquelas que mais sofrem. Fiquem agora com a oração do Credo Niceno-Constantinopolitano. Que Deus te abençoe e que tudo possa florescer e que possamos seguir a voz do bom pastor. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.